Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, a esta live, a este vídeo. Que todos compartilhem, que todos participem deste momento de oração. Seja um evangelizador, seja um parceiro para levar a palavra, levar esse momento de oração, levar a pregação. É isso, meu irmão, minha irmã, que eu convido você. Você que está aí agora, que vai entrar nessa live, partilhe. Mesmo que você não fique vendo, mas partilhe. De repente, a pessoa que se você partilhou a live, outros podem ver aí do teu perfil. Você que vai orar junto comigo, segura na oração. Você que está precisando de uma bênção, de uma graça, segura na oração aí, vamos buscar em Papai, Filho e Espírito a bênção celestial. Nós buscamos as bênçãos celestiais através da nossa oração e buscamos as bênçãos celestiais através da palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido você para neste momento nós nos colocar na presença de Papai, Filho e Espírito e dizer: nós nos apresentamos a Ti da maneira que estamos, com todas as nossas dúvidas, com todas as nossos pecados, com todas as nossas doenças, com todas as contaminações, com todas as influências malignas que está sobre nós. Nós nos apresentamos a Ti, Papai, Filho e Espírito, e dizemos: dá-nos a graça da libertação. Liberta-nos de toda a força negativa, de toda a força do mal. Liberta-nos de todas as doenças malignas. Nos liberta de todas as doenças físicas, toda doença espiritual. Dá-nos a purificação, purifica-nos. Perdoa-nos, liberta-nos de todos os vícios. Dá-nos libertação nesta manhã. É isso que te pedimos, Papai, no poderoso nome do Teu Filho, que a força, o poder e a autoridade do Espírito esteja sobre nós neste momento. Ai, alaxalamai, canta lavai. Batiza-nos, ó Espírito, ai, alaxalamai, canta lavai. Dá-nos a purificação, liberta-nos neste momento, ai, alaxalamai, canta lavai. E dá-nos a graça das bênçãos da santidade. Santifica-nos a cada um de nós. Nós queremos ser santos, nós queremos ser salvos, nós queremos ir para a morada celestial. Por isso nós te pedimos: dá-nos santidade a todos nós. Ai, alaxalamai, canta lavai. E nós dizemos: Papai, Filho e Espírito, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos a Ti. Grande Tu és, poderoso Tu és. Honra, glória, louvor, ação de graças e adoração a Ti, Papai, Filho e Espírito. Quão grande és, quão poderoso és Tu, quão amável és, Papai, Filho e Espírito. O Teu amor transborda o nosso coração, transborda a nossa mente, transborda a nossa alma. Por isso nós estamos na Tua presença e Te louvamos, bendizemos e glorificamos a Ti. Glórias e glórias sejam dadas a Ti. Ai, alaxalamai, canta lavai. E de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, nós Te adoramos. Dizemos: Papai, eu Te amo. Cristo, eu Te amo. E no poder do Espírito, que é o amor, nós Te amamos. Nós Te amamos.
te adoramos de toda a nossa mente e de todo o nosso coração. Ayala Shalamai, canta Labai. Adorado seja, glorificado seja. Só vós sois digno de toda adoração. Só vós sois digno de nós dizer: te amamos, te adoramos, te glorificamos. Ayala Shalamai, canta Labai. Oh, Yalabala Shalabai, canta Labai. E nós somos gratos nesta manhã, nós te agradecemos. Agradecemos por todas as bênçãos, agradecemos por todas as graças que nos são dadas, por toda a libertação, por toda a cura, por toda a transformação, por toda a purificação, por toda a santificação que nos é dada. Nós te agradecemos a ti, Papai, Filho e Espírito, porque vem tudo de ti. Agradecemos por estarmos no caminho da salvação. Agradecemos porque podemos estar na tua presença, podemos nos apresentar a ti, porque nós pedimos a santificação, para que a santificação quebre todas as barreiras que há nos impedindo de viver o teu amor, viver a tua presença, viver a tua bondade. Por isso nós somos agradecidos, porque tens nos colocado a caminho da salvação. Cada dia mais estamos mais próximos de ti, e tu estás mais próximo de cada um de nós, porque podemos sentir, sermos tocados por ti, tocados pelo teu amor, tocados pela tua bondade, tocados pela tua presença, tocados pela felicidade que nos dá, tocados pelas graças e as bênçãos que são abundantes, e por isso nós somos gratos. Somos agradecidos. Agradecemos a ti, Papai, Filho e Espírito, nesta manhã. De toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós somos gratos a ti, somos agradecidos por tudo que nos dá. Porque tudo que nos coloca na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, nós te agradecemos, Papai, Filho e Espírito. Ayala Shalamai, canta Labai. Oh, Yalabala Shalamai, canta Labai. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és, glórias e glórias a ti. E nós continuamos hoje com o sexto capítulo aí da 1 Timóteo. Vamos para mais um capítulo onde nós iremos buscar fundo os ensinamentos de Paulo. Buscar absorver todos esses ensinamentos, colocar na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, porque isso é alimento para a nossa caminhada, é alimento para a nossa santificação, é alimento para a purificação de cada um de nós. Paulo nos ensina que somos purificados pela palavra. Então vamos absorver estes ensinamentos de Paulo, esta palavra de Paulo, para que sejamos purificados, para que sejamos libertados, para que sejamos alimentados por estas palavras de Paulo. O sexto capítulo é aí Paulo nos colocando a servidão, sermos servos do Cristo.
Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus próprios patrões como dignos de todo respeito, para que, no nome do Criador e a doutrina, não sejam blasfemados. Os que têm patrões fiéis, não os desrespeite por serem irmãos, ao contrário, que os sirvam ainda melhor, porque são fiéis e amigos de papai, que o beneficiou de seus bons serviços. Aqui é Paulo fazendo nessa primeira colocação, falando daqueles que servem, daqueles que servem aos seus patrões, os empregados. Aqui ele vai falar de escravidão, os escravos. A servidão, ela continua. Tem os patrões e os empregados. Por que eu coloquei aqui patrões? Porque nós caímos numa realidade nossa de hoje, dos dias de hoje. Então, que todo empregado, que todo operário sirva aos seus patrões de uma maneira digna, de uma maneira com respeito, com tudo, prestando os melhores serviços. Porque além de sermos funcionários, empregados, trabalharmos para determinados patrões, mas somos irmãos e somos filhos do mesmo papai. Então, tanto o empregado quanto o patrão, ele é filho de papai. Pode ir. Então, aqui é Paulo falando para que, segundo a doutrina do Cristo, sirva os seus patrões de uma maneira com respeito, com amor, como irmãos, porque somos irmãos. Então, se você não serve bem o seu patrão, você está deixando de ser filho do mesmo papai. Se somos filhos de papai, tanto patrão como empregados, então temos que viver nesta realidade, a realidade de sermos operários, ter os nossos patrões e servir de uma maneira respeitosa, servir bem. Aqui ele fala dos que os patrões sejam fiéis, não os desrespeitem, por serem irmãos. Então é Paulo falando, colocando, porque são fiéis e amigos de papai, tanto o patrão como o empregado. Então aqui é Paulo nos ensinando a viver como patrão e como empregado, como servo e como aquele que é o patrão. E aí nós continuamos agora numa outra colocação aqui, quando ele fala: eis o que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar uma outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é cego, nada entende, e é um doente à procura de controvérsia, de discussões, de palavras. Daí nasce inveja, briga, blasfêmia, más suposições, alterações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro.
A piedade é de fato grande fonte do lucro, mas para quem sabe se contentar, pois nós nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e ciladas e em muitos desejos insensatos e perniciosos que mergulham os homens na ruína e na perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastam da fé e a si mesmos se afligem como múltiplos tormentos. Aqui nós vemos Paulo falando daqueles que se voltam às coisas do mundo. Aqui é viver, Paulo mostrando como viver o mundão, como ser, como estar nesta maneira de ser. E esta é a maneira errada. E aqui Paulo está falando daqueles que ensinam. Ele fala, eis os que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar uma outra doutrina e concorda com as sãs palavras do Cristo, com a doutrina conforme a piedade, porque é cego e não entende. Aqui Paulo está falando para aqueles que eram conhecedor das leis, para aqueles que eram viviam os ensinamentos conforme a lei. E aqui Paulo mostra todos os erros. Paulo mostrando todos os erros daqueles que são falsos. Aqueles que estão à frente, que estão ensinando, que ensine a doutrina do Cristo. E aí ele coloca tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é humano. Paulo nos mostrando aqui a maneira, aquilo que está no coração dos falsos, os falsos doutores, os falsos que ensinam, se dizem conhecedor de todas as coisas, mas não levam a doutrina do Cristo. Ele falando muito claro, muito forte, dizendo que a doutrina do Cristo é uma doutrina de piedade. E aí ele vem falar de riqueza, ele vem falar de alteração, ele vem falar de fontes de lucros, aqui ele vem falar de ganância, aqui ele vem falar uma série de coisas que, se aquele que está ensinando, aquele que ensina, vive essas coisas, então é Paulo dizendo, esse é um falso doutor. É um falso, ele está falando uma coisa, mas não tem piedade nenhuma, ele está vivendo outras coisas, ele está vivendo de uma maneira diferente. E Paulo fala que nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada, não trouxemos nada e não vamos levar nada. Então é Paulo falando, olha, viva conforme a necessidade de alimento, de vestuário, aquilo que você necessita, se conforme com isso. Viva isso, porque isso é o necessário para você, para a sua caminhada. Você não precisa de muito dinheiro, de muito lucro, de muita coisa, de buscar dinheiro. E ainda Paulo fala que porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E quem tem bastante, quem tem com sobra, ele é escravo do seu dinheiro. Porque quanto mais tem, mais quer. Então, não adianta dizer, não, a riqueza, ela sacia a necessidade. Não. Aquele que vive, conforme Paulo fala aqui,
sendo agradecido a Papai, Filho e Espírito pelo que ele tem, pelo alimento, pela veste. Porque não adianta acumular tesouros e mais tesouros, riquezas e mais riqueza, porque a vida é passageira. Nós estamos aqui neste mundo por pouco tempo e nós viemos sem nada, nós viemos nu a este mundo. Não tínhamos nada, o mundo nos deu através das bênçãos e das graças que Papai nos dá, de nos oferecer tudo o que necessitamos para esta vida. Mas Paulo fala para que a gente viva com o necessário para cada um de nós viver. Então, é Paulo falando que a ruína do homem é o dinheiro, porque ele falando, e a si mesmo se afligem com múltiplos tormentos. Então é Paulo falando que aquele que se volta e é escravo e ama o dinheiro se acaba sendo atormentado pela própria riqueza. É terrível. É terrível o que Paulo nos fala. Enriquece e cai na tentação e na cilada, em muitos desejos. Então, a riqueza, ela faz com que a pessoa deseje cada dia mais, cada dia mais. É aquilo que eu sempre falo aqui. O mundo hoje vive o ter, o ser e o poder. São os três pilares dos falsos doutores aqui, como Paulo nos coloca. Tu, porém, ó homem de Papai, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, como reconhecestes, numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Eu te ordeno diante de Papai, que dá a vida e todas as coisas, de Cristo que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível até a aparição do Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos. Aqui é Paulo dando tudo aquilo que o servo deve fazer, aquele que se coloca para ser servo do Cristo. Aqui é Paulo falando de todos os dons, todos os carismas, todas as qualidades de um servo, de um verdadeiro servo, porque ele falou do falso e falou do verdadeiro. Aqui é ele dando esta solene demonstração a Timóteo, falando das qualidades de Timóteo, falando daquilo que Timóteo fez, falando de que Timóteo fez uma profissão de fé em público, falando do combate, o bom combate da fé. Paulo nos colocando todas as coisas que um servo que serve a Papai, que é imitador do Cristo. Então aqui é ele falando da profissão de fé, da vida, da ordenança dele diante de Papai, dele falando das coisas do Cristo, ele falando da profissão de fé do Cristo diante de Pôncio Pilato.
Aqui é Paulo discorrendo sobre aquilo que é ser servo. Porque Paulo se espelha na sua servidão, na servidão do Cristo, do servo sofredor. O Cristo é servo sofredor. E aqui Paulo está falando daquilo que o Cristo, o próprio Cristo, faz uma bela profissão de fé diante de Pilatos. Aqui é nos momentos onde ele reconhece diante de Pilatos, dizendo aquilo, quem ele é, fazendo uma profissão de fé, a fé que ele tem, a quem ele está servindo, quem ele é o Cristo, o servo sofredor. Então, é o próprio Cristo que nos ensina. Numa passagem ele fala: ninguém no mundo chameis de papai, porque papai é só um que está lá no céu, lá na morada celestial. E mestre, a ninguém chameis de mestre, porque mestre só um. Eu sou o mestre, eu sou o servo. Aquele que é mestre, sirva. Então é o próprio Cristo dizendo: eu sou mestre, eu sou servidor. O mestre é aquele que serve a todos. Então é Paulo nos dando aqui o ensinamento de ser servo e não ser, e ele dá os dois lados. O servo, o verdadeiro servo que caminha com Cristo, caminha com o Papai, caminha no poder do Espírito, recebe a autoridade celestial, recebe o poder celestial, recebe a força celestial para combater o bom combate. Aqui é Paulo falando de combater o bom combate pela fé. É Paulo que hoje nos mostra os dois lados, o falso doutor e o servo verdadeiro. Aquele que serve com piedade, aquele que serve com amor. E aqui Paulo fala muito claro, de uma maneira muito bonita, quando ele fala aqui. Quando ele fala da bela profissão de fé do Cristo diante de Pilatos. E aí ele vem falar: guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos. Aqui é Paulo falando para guardar o mandamento. Interessante que aqui ele não fala, porque ele fala do Cristo, da profissão de fé do Cristo, falando: guarda o mandamento. Então muitas vezes se prega muito, se fala muito para que se guarde os 10 mandamentos, para que seja fiel aos 10 mandamentos, para que viva debaixo da lei dos 10 mandamentos. Aqui nós vemos que o Cristo nos coloca diante de um mandamento: ser servo fiel. Ser servo que serve com a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é um só mandamento: guarda o mandamento imaculado, irrepreensível até a volta do Cristo. Então é Paulo falando: olha, toda a caminhada seja uma caminhada de servo fiel, seja uma caminhada de servo verdadeiro, seja uma caminhada de servo que vive o amor,
seja uma caminhada de servo que está espelhado na servidão do Cristo, na servidão do Cristo é somente um mandamento. E aqui eu estou seguindo a palavra. Eu estou seguindo a palavra. E a palavra deixada pelo Cristo aqui, professada por Paulo, é que é para seguir um mandamento. O mandamento é amar, é viver o amor de papai. Não tenho nada contra todos os mandamentos, os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos foram dados para os judeus. Foram dados para os judeus. Os judeus seguem os 10 mandamentos, vivem debaixo da lei dos 10 mandamentos. Isso porque a eles foi dado. Eles não vivem o Cristo, eles não são cristãos. Aqui o que eu estou falando dessa maneira para que você entenda o que é ser cristão, o que é caminhar com o Cristo, o que é ser servo de Cristo. É seguir os seus ensinamentos. E aqui nós vemos Paulo falando da profissão de fé do Cristo. E a nossa profissão de fé, nós temos que estar voltada e infundada no mandamento deixado pelo Cristo. Se confundiu tudo. Se confundiu tudo. Judaísmo, romanismo. Está aí, cada dia mais, a nossa cabeça fica confusa, porque nós somos de Cristo, nós somos voltados ao Cristo. E aí, de repente, se mistura judaísmo e romanismo. O que nós seguimos? Meu irmão, minha irmã, os ensinamentos são direcionados a seguir 10 mandamentos. O romanismo ainda criou mais os mandamentos da igreja romana. Não tenho nada contra judaísmo, não tenho nada contra romanismo, mas a palavra deixada pelo Cristo, a palavra pregada por Paulo, não está em consonância com o judaísmo e nem com o romanismo. Porque aí se prega 10 mandamentos, aí se prega mais os mandamentos da igreja romana. É tudo vivendo debaixo da lei. São as leis da religião que é imposta sobre os fiéis. E todo mundo concorda e acha que aí está tudo certo. Mas não é o que a palavra fala. Não é o que é ensinado na palavra. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, não concorda com o que eu estou falando, e tem muita gente que não vai concordar, tenho certeza, porque todo mundo bate de pé junto que tem que viver os 10 mandamentos. Eu não tenho que viver os 10 mandamentos, eu não sou judeu, eu não sigo o judaísmo. Não tenho nada contra o que eles fazem, porque eles estão fazendo certo, porque é o ensinamento que vem antes de Cristo.
Agora eu não, eu absolvi o conhecimento e o ensinamento do Cristo. Eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu sigo Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, é um assunto bastante delicado se falar deste assunto, porque nós vivemos um mundo onde não se fala dessas coisas. Por que será? Tire a sua própria conclusão. Busque pensar, busque na palavra, veja o que está aqui na palavra. Paulo poderia falar aqui, né? Guarda os mandamentos, mas aqui está no singular. E esta tradução foi feita pela própria Igreja Romana, pelo próprio romanismo. Aqui a palavra da própria, isso aqui é tradução dos escritos, tradução vinda da Septuaginta. Isso aqui, esta Bíblia que eu estou com ela na mão, ela vem da Vulgata. Foi o próprio romanismo que fez essa Bíblia, que compilou essa Bíblia. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Dentro desses escritos, nós garimpamos na sabedoria, no entendimento e na revelação do Espírito. É isso que é ensinado, é essa a promessa que o Cristo deixou para nós. Deixou para os cristãos. E quando nós encontramos dentro desta palavra, porque esta palavra chegou até nós, e essa palavra vem do Cristo, essa palavra vem de Paulo, essa palavra nos é revelada pelo Espírito. Eu não estou seguindo ensinamentos nem de judaísmo e nem de romanismo. Eu estou buscando dentro da palavra a verdade. E a verdade é que o Cristo vem, se faz homem, nasceu, viveu, morreu, foi crucificado e ressuscitou. E essas palavras ficaram aqui. Aqui está falando, Paulo está falando da belíssima profissão de fé do Cristo. E aqui nós vamos ver que o Cristo, nessa maneira, neste ensinamento, é falado aqui muito claro, quando ele diz, vamos ler novamente: eu te ordeno diante do Criador, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo, que deu testemunho diante de Pilato, de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos. Não é eu que estou falando, é a palavra que me ensina que eu, para ser cristão, para seguir o Cristo, eu não preciso viver debaixo da lei, mas sim debaixo do mandamento dado pelo Cristo. Aqui é o próprio Papai que nos dá o Cristo, e o Cristo nos revela este mandamento dado por Papai a ele. Moisés ouve a voz na sarça, mas nós tivemos o Cristo como homem ensinando. Aqui não é uma voz, aqui é o ensinamento do Cristo, é os acontecimentos do Cristo,
É o Cristo que viveu, nasceu, viveu como homem, morreu, martirizado, crucificado, para que este mandamento fosse vivido por aqueles que seguem o Cristo. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, segue o Cristo, viva o mandamento dado pelo Cristo. Aqui é o próprio Paulo nos narrando esta profissão de fé que o Cristo fez a Pôncio Pilato no momento que ele estava sendo condenado. É esta profissão de fé que o Cristo leva para a cruz, porque ele realiza aquilo, a obra que papai tinha dado para ele realizar. Olha, meu filho, você vai para a cruz. E aí se cumpre o mandamento dado por papai ao Cristo, porque o Cristo vai para a cruz para morrer crucificado por amor, pelo mandamento que ele trouxe, pelo mandamento que ele ensinou, pelo mandamento que ele deixou para nós. Ele foi para a cruz para cumprir o mandamento, porque o Cristo vai para a cruz por amor. Por amor. E nós temos que reconhecer o quanto papai nos amou, ao ponto de nos dar o Cristo, homem, para morrer, para ser crucificado, para ser maltratado. Antes dele ir para a cruz, ele faz essa profissão de fé, dizendo que tudo se consuma no amor. O mandamento do Cristo é esse, amor. Porque papai é amor eterno. Se nós vivemos o amor, nós temos papai no nosso coração. Porque nós sentimos o amor de papai, vivemos o amor de papai, reconhecemos que fomos resgatados pelo amor de papai, manifesto na cruz pelo Cristo. É papai que revela o seu amor, o seu mandamento para aqueles que iriam seguir o Cristo. O Cristo é o mandamento do amor. O Cristo é o mandamento do amor. E aqui vem falar muito forte neste texto, falando do mandamento. Guarda o mandamento imaculado. Então, é uma coisa muito séria, é uma coisa para se pensar, uma coisa para se viver. Amar com o amor de papai, porque nós não temos capacidade nenhuma de amar. Mas podemos amar quando somos amados, quando nós abrimos o nosso coração, deixamos ser amados por papai, deixamos ser amados pelo Cristo, quando o Espírito nos dá esta graça. Então, transbordamos das bênçãos celestiais, transbordamos do amor de papai, transbordamos das graças dadas pelo Espírito. E aí estamos vivendo o mandamento de Cristo. E podemos dizer, eu sou de Cristo, eu vivo o mandamento deixado pelo Cristo. Aí eu pergunto para você, como está o seu coração? O que você tem visto no mundo? Este mandamento tem sido cumprido? É uma pergunta que eu deixo para você, meu irmão, para você, minha irmã. E nós continuamos aqui agora. Ó, bendito e único soberano, Rei dos reis,
mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Que linda oração, maravilhosa, quando ele fala, ele faz esta oração. E vamos ao finalzinho do capítulo da 1 Timóteo. Finalizamos aqui agora. Aos ricos deste mundo, exorta-os que não sejam orgulhosos, nem coloquem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas no Criador, que nos provê tudo com abundância, para que nos alegremos. Que eles façam o bem, se enriqueçam com boas obras, sejam pródigos capazes de partilhar. Estarão assim acumulando para si mesmo um belo tesouro para o futuro, a fim de obter a verdadeira vida. Aqui é Paulo falando com os ricos, com aqueles que têm abundância. E aí ele fala para repartir, ele fala para não colocar a esperança na riqueza, que façam boas obras e que enriqueçam, que eles façam bem e se enriqueçam com boas obras. Então, a medida da riqueza, então também tem de ter as boas obras, para que se obtenha a vida eterna, a fim de obterem a verdadeira vida. Então é vida eterna. Timóteo, guarda o depósito, evita o palavreado vão e ímpio e as contradições de uma falsa ciência, pois alguns, professando-se, se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Aqui é Paulo falando para nós, nos dizendo: a graça esteja convosco. Guarda o depósito da fé. Evita palavras vãs. Palavreado, aqui ele fala muito claro, palavreado vão e ímpio. E as contradições de uma falsa ciência. Aqui é Paulo falando: olha, deixa a ciência do mundo para o mundo, que essa ciência é falsa, mas busque a ciência celestial. Busque a verdade celestial, busque a sabedoria celestial. É isso que nós aprendemos através destes ensinamentos de Paulo neste 6º capítulo da 1 Timóteo. Ensinamentos maravilhosos. Mas o que mais me tocou, o que mais me chamou a atenção foi esta profissão de fé do Cristo a Pôncio Pilato. E quando aqui nós vemos muito claro, de uma maneira muito bonita, quando fala: guarda o mandamento imaculado, irrepreensível. Não tem nada que contradiga o mandamento dado por papai, deixado para nós seguir até a sua volta. Então, as coisas mudam no mundo, tudo muda, tudo se muda, mas é o mundo mudando, é a ciência, a falsa ciência do mundo mudando tudo, fazendo uma série de coisas. Mas aquilo que foi deixado pelo Cristo, ele é muito claro e fala muitas vezes dizendo
que o seu ensinamento, o seu mandamento, aquilo que ele deixou para nós, é até a sua volta. Não tem mudança. Não tem mudança. Porque em Cristo tudo se fez novo. Se nós vivemos esta novidade de Cristo, estamos com Cristo. Se vivemos as mudanças e todas as coisas que acontecem no mundo, nós estamos vivendo esta falsa ciência que Paulo nos mostra, bem no finalzinho, a falsa ciência. Então, meu irmão, minha irmã, que estas palavras nos guardem para a vida eterna, que estes ensinamentos permaneçam no nosso coração, que o ensinamento dado pelo Cristo, o mandamento dado pelo Cristo esteja no nosso coração para a nossa caminhada, para a nossa vida terrena, e que nós vivamos de maneira que o Cristo seja o caminho para a nossa morada celestial. Ayala Shalamai, canta lá vai. Vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs. Orar a Papai pedindo as bênçãos e as graças celestiais. Levantamos as nossas mãos aqui, em atitude de receber, e nós pedimos, Papai, no poder do Cristo, dá-nos, ó Espírito, as bênçãos e as graças celestiais. Dá principalmente o mandamento do Cristo. Dá-nos amor. Nós queremos viver este mandamento e precisamos ser abastecidos do amor de Papai. E nós pedimos o amor. No poder e no nome do Filho, para que o Espírito realize em nós, nesse momento, as graças e as bênçãos celestiais. Eis-nos aqui, dá-nos o Espírito, as graças e as bênçãos celestiais. Ayala Shalamai, canta labai, uyalabala Shalabai, andala halabai, urialabala shiruluriala, canta labai, andala halabai, uyalabala halaba, andalaba halaba, urialabala shiruluriala. Receba o que pede, eu vos dou. Ayala Shalamai, canta labai, uyalabala Shalaba, alabai, canta labai, alaba, alaba. Abre o coração e receba. Allah, alaba, Shalaba, canta labai, alaba, alaba, alaba. Abençoa-nos, abençoa a todos nós. Papai, Filho e Espírito. E nós dizemos amém, amém, amém. Desejo a todos vocês um dia maravilhoso, cheio das graças e das bênçãos celestiais. Amanhã nós estaremos juntos novamente, aí já com a segunda carta, a segunda carta
a Timóteo. E nós continuamos caminhando, buscando e garimpando a ciência celestial, os ensinamentos celestiais, a verdade celestial. Fiquem na paz e amanhã estaremos juntos novamente. Que Papai, Filho e Espírito abençoe a todos nós. Fiquem na paz.